Boa tarde, gente. Sou o Gabriel, para quem não me conhece. E hoje eu estou passando aqui para falar com vocês sobre um assunto muito importante, sobre a questão do cristianismo, né? Que é sobre a escolha de um material de leitura, de uma Bíblia, né? Por que eu estou trazendo esse tema? Por que é importante falar sobre isso? Porque justamente a Bíblia é onde tem a palavra de Deus, né? Então, selecionar uma versão da Bíblia que tenha o texto mais fiel aos manuscritos originais, ou a tradição da igreja, que no caso é a Vulgata, faz toda a diferença. Porque dependendo do tipo de material que você escolha estudar, o tipo de Bíblia que você escolha estudar, pode ser que a linguagem esteja mais fácil, mais difícil, mais acessível. Mas isso é questão de tradução. Mas você pode escolher, por exemplo, materiais que tenham menos livros do que outros, ou menos versículos do que outros, ou passagens que têm diferentes interpretações e traduções, né, de acordo com as pessoas que traduziram. Então, isso é outro ponto. Na hora que for escolher um material, tem que escolher um material que seja o mais neutro possível, o mais fiel possível, né? Nesse sentido, a gente traz duas Bíblias. Eu vou mostrar logo para vocês aqui, que são dois materiais principais. São dois materiais principais, que é essa Bíblia aqui, que é a Bíblia Sagrada pela tradução do Padre Mato Soares. Publicado pela Eclésia. Que essa tradução, ela é muito boa, é uma tradução católica, ou seja, tem 73 livros nela, né? E ela é muito boa porque ela traduz a Bíblia para a língua portuguesa, e traduz direto dos originais. Padre Mato Soares foi um padre que traduziu a Bíblia dos textos originais e da Vulgata também para a língua portuguesa. Ele traduziu no século XX, né? Entre 1920 e 1960 ele fez esses trabalhos dele. Antes, para você ter acesso a uma Bíblia, a um material que estava traduzido em português pela Igreja Católica, era difícil. No início dos anos 1900, aí tinha uma tradução que em português, que era considerada a tradução assim, por não ter outra, era usada como ponto de apoio, né? Que no caso era a tradução do Padre Figueiredo, que é uma tradução que, por não ter outra, ela foi muito utilizada, né? Como aí a base para ler a Bíblia na língua portuguesa. Só que por o padre que ter traduzido essa versão ter muitos problemas doutrinários contra a Igreja Católica, assim de cunho meio duvidoso, as ideias dele as ideias dele não iam de acordo 100% com o que a igreja prega, não foi dada tanta credibilidade a essa tradução, mas ela foi muito popular porque era uma das poucas que tinha na língua portuguesa.
né? Nesse contexto, em 1928, se não me engano, posso estar enganado, veio o padre Matos Soares e fez uma tradução da Bíblia, da Vulgata Latina, que no caso é o texto em latim da Bíblia, fez para o português. Então ele traduziu da Vulgata Latina para o português. E isso foi muito bem recebido pela igreja. Porque além dele traduzir, ele traz várias notas de rodapé aqui no texto, ó. Ele traduziu o texto e traz várias notas de rodapé explicando alguns termos que podem ser complicados de entender e principalmente fazendo algumas observações, né? Algumas observações doutrinárias, no caso. Ó, livro de Gênesis, capítulo 1, e aqui são as notas de rodapé. Trazendo as observações dele, né? E como, por conta dele fazer todas essas observações dentro do âmbito do que a igreja acredita, né? Foi dada muita credibilidade a essa tradução dele, que ele fez, do texto da Vulgata Latina pro português, para a língua portuguesa. Então ele recebeu várias parabenizações de entidades importantes dentro da igreja mesmo. Aí que ressaltam a importância que foi ter essa tradução, né? Por exemplo, essa daqui é uma carta que eles colocam bem na frente da Bíblia, aqui nas primeiras páginas, que foi uma carta de parabenização justamente por essa tradução. No caso foi em 1956. Foi essa carta aqui mandada. Aí, sim, recebeu, só que a igreja gostou muito da tradução da Vulgata, mas eles pediram para que o padre traduzisse direto dos manuscritos em linguagem original, né? No caso, a Bíblia do Antigo Testamento foi feita em hebraico e aramaico, e o Novo Testamento inteiro foi escrito em grego, né? Então, são essas três línguas que compõem os textos originais da Bíblia. Então pediram, né, para que ele fizesse uma nova tradução da Bíblia, não agora da Vulgata, mas sim traduzida dos manuscritos em linguagem original. Então foi isso que ele fez. E em 1956 ele fez a segunda tradução dele, lançou a segunda tradução. A primeira foi direto da Vulgata, a segunda agora foi direto dos manuscritos originais. Ou seja, essa tradução que eu tenho em mãos, da editora Eclésia, é essa segunda tradução dos manuscritos originais, que foi lançada em 1956. Agora, recentemente, a Eclésia, essa banca de impressão, ela relançou essa segunda edição de 1956, né? Essa versão vem antes do Concílio Vaticano II, né? Que mudou uma série de abordagens e de métodos de como a igreja lida com o mundo, né? Concílio Vaticano II. O que para os católicos não pegou de uma forma muito boa, porque tem várias contradições que foram colocadas em pauta nesse Concílio Vaticano II. Por isso, grande parte agora dos católicos estão voltando e buscando Bíblias em uma linguagem anterior a esse Concílio Vaticano II, né, da Igreja Católica.
por ele ter aprovado várias coisas assim que foge um pouco da normalidade dentro da doutrina católica, né? Então, a Eclésia republicou essa segunda versão de 1956 e está disponível. Hoje, essa daqui é a Bíblia Católica, na minha visão, que tem uma maior fidelidade de tradução, né? Essa daqui, além de ser uma das mais, se não a mais, utilizada no século passado por nossos avós, pais e tal, essa daqui hoje também, depois desse movimento estranho dentro da igreja e no mundo, né, de retraduzir a Bíblia com linguagem mais nova, mais fácil, né? Eles usam esse pretexto de fazer uma tradução com linguagem mais fácil, mais acessível, mas usam disso para tirar termos, tirar versículos, tirar partes do livro ou colocar versículos com interpretação estranha dentro da Bíblia, né? Por isso tem esse grande movimento de retomar e buscar materiais que são mais antigos e que têm grande prestígio, como é o caso dessa tradução do Padre Mato Soares de 1956, né? Essa é a primeira Bíblia. A segunda, essa daqui é uma Bíblia católica, tem 73 livros e é uma tradução altamente recomendada e prestigiada aí pela igreja. E a segunda opção é uma opção protestante, né? Uma proteção evangélica, uma tradução que é protestante, que é essa aqui, ó. É a Bíblia Almeida Corrigida Fiel, é a famosa ACF, né? Que fala ACF. Essa daqui é uma tradução fiel aos manuscritos de linguagem original também. Essa tradução foi lançada muito antes do que a tradução do Padre Mato Soares, e eu acredito que seja uma das primeiras traduções em linguagem portuguesa que a gente tem. É uma tradução protestante, ou seja, ela tem 7 livros a menos do que a Bíblia Católica, só que é uma tradução muito fiel, né? Por se basear primeiro em manuscritos com a linguagem original e ser o mais enxuto possível, o menos doutrinário possível. É uma tradução bem fiel mesmo, sem puxar nem para um lado nem para o outro. É a tradução protestante mais fiel que tem, essa daqui, Almeida Corrigida Fiel, ou ACF, como é conhecida também. E essa daqui é uma versão pequena que eu tenho, né, comparado com a do Padre Mato Soares. E ela foi originalmente publicada em, não sei, me corrija se eu estiver errado também, pelo século XIX, ou seja, 1800 e pouco, foi quando ela foi publicada. Ela foi publicada em português de Portugal. É uma linguagem mais antiga, ou seja, mais rebuscada, mais um pouquinho para a linguagem de hoje, um pouquinho mais difícil de entender, tá? Mas isso é o que traz ela como uma referência histórica e da tradição bíblica, né? Ela traz uma linguagem mais antiga, mas mais fiel, né? E ela é muito boa justamente nesse quesito. As traduções bíblicas católica, evangélica, que são as maiores, né? Tem uma principal diferença, né? Na Bíblia.
A tradução católica, ela tem 7 livros mais do que uma Bíblia protestante. No caso, isso no Antigo Testamento. O Novo Testamento é igual nas duas. Todos os livros do Novo Testamento estão tanto na Bíblia evangélica quanto na Bíblia católica, né? Então, se você for querer ler uma Bíblia que tenha uma linguagem fiel e bem alinhada com os princípios cristãos, você pode pegar ou essa Bíblia da ACF, né? Eu fiz uma compilação, né, do texto da Bíblia Padre Mato Soares. Eu vou deixar aqui na descrição tanto a Bíblia ACF quanto a Bíblia Padre Mato Soares em versão PDF para baixar e ler no celular, pode ler, pode imprimir depois. Eu vou deixar aqui no link abaixo disponível as duas versões das Bíblias, né, dessas duas Bíblias, Padre Mato Soares e a Bíblia ACF, né? Eu vou deixar a versão PDF aqui para vocês, caso ainda não conseguirem comprar uma versão física, podem baixar gratuitamente aqui no link da descrição o documento, né, com essas duas Bíblias. Vocês escolhem qual vocês mais se sentem confortáveis para estudar, ler, né? Mas eu aconselho ler nas duas, porque uma complementa a outra. Como as duas estão falando da palavra de Deus, uma vai complementar a outra. Porque o que tem grande divergência entre uma doutrina, entre uma igreja e outra, é justamente a questão doutrinal, né, dos costumes. Mas o texto permanece o mesmo, né? Em parte, porque tem igrejas que usam Bíblias todas picotadas, né? Que no caso faltam versículos, ou optam por uma tradução que não seja totalmente fiel e corre o risco de ter distorções ou má interpretações propositalmente ou não, né? Isso já depende de quem traduziu a Bíblia. Eu estou trazendo para vocês aqui duas versões fiéis, ótimas e confiáveis para vocês escolherem para usar como material de leitura, né? Essas daqui são as duas Bíblias que eu estou disponibilizando para vocês aqui e estou fazendo um breve comentário sobre elas agora, né? Deixa eu explicar um pouco mais sobre essa tradução. Ela foi feita no século XIX. Ela foi publicada originalmente em português de Portugal. E ela tem uma linguagem mais antiga, né? Ela se baseia nos textos majoritários, né? No texto massorético que fala. São os mais usados para tradução. É importante ressaltar que não se encontram mais os manuscritos originais feitos pelos apóstolos, mas sim cópias, né? Cópias de trechos da Bíblia. E por meio dessas cópias é que são feitas traduções, né? Então existem vários manuscritos e alguns diferem uns dos outros, né? Tem uns manuscritos que a Igreja Católica usa para fazer suas traduções, que é muitas vezes baseado na Vulgata latina, e tem outros tipos que são usados para fazer traduções protestantes, que são usados para fazer traduções protestantes e que divergem entre si, né?
depois de 1950, na verdade antes do Concílio Vaticano II, foram achados os manuscritos do Mar Morto, né? Que são uma série de manuscritos religiosos, filosóficos, que foram encontrados dentro de barris, né? No Mar Morto, dentro de umas cavernas lá, uns caras acharam esses manuscritos. E eles viram nesses manuscritos que algumas partes da Bíblia apareciam cortadas, né? Alguns versículos faltando, e algumas diferenças em algumas passagens, né? E algumas traduções hoje, no dias de hoje, utilizam e optam por trabalharem com esses tipos de manuscrito, né? Então, a gente tem basicamente, para a tradução protestante, alguns tipos de manuscritos. Dentro deles, um dos principais utilizado para fazer essa tradução, que são os textos massoréticos, ou os majoritários, né? Ou seja, os que estão em maior quantidade das traduções, os que mais foram encontrados, e os manuscritos do Mar Morto, né? Que uma tradução que tem algumas partes cortadas e tem alguns desvios em algumas partes da Bíblia, né? Hoje, algumas traduções optam por fazer uma tradução mais fácil, baseadas nesse tipo de manuscrito do Mar Morto, né? Então, a tradução acaba que não sendo fiel mais à palavra de Deus, né? Porque quanto mais eu me distancio do que é o original, mais eu perco a essência do que está dizendo o texto, né? Por exemplo, existem vários métodos de tradução, e quanto mais subjetivo fica a tradução, mais eu me afasto do sentido original que o autor quis passar, né? Então corre o risco de a pessoa que está traduzindo interpretar errado e traduzir errado. Então, quanto mais facilitada é a linguagem, mais interpretativa é a tradução, e corre o risco dela ser corrompida, né, com mais facilidade. Quanto mais fiel ao texto original, menos abre espaço para interpretação, logo menos desvios e erros são cometidos nesse processo. Por isso que essa daqui é uma tradução prestigiada para quem é protestante, né? Porque ela se baseia em manter a fidelidade aos textos originais, numa tradução fiel, sem preocupação com facilitar a linguagem tanto, mas em preservar a mensagem original, né? O que não é o que a gente encontra, infelizmente, nos dias de hoje, nas novas traduções, né? Como a gente vê muitos vídeos de pessoas, dos pastores, né, comparando a ACF, que é a Bíblia de referência protestante, com as novas traduções. Se você tiver um tempo, eu vou deixar aqui embaixo também alguns vídeos de pastores comparando as novas traduções, adulteradas, falhas e com erros de tradução, comparada com a ACF, Almeida Corrigida Fiel, né? Eles fazem essa comparação direta, e muitos trechos são totalmente tirados, muitos textos são cortados, muitos textos são mal interpretados propositalmente, né? Nessas novas traduções. O que acaba prejudicando quem tenta buscar
humildemente, a compreensão da palavra de Deus, né? Então, as novas traduções estão vindo com esse problema de adulteração, de desvio da mensagem original, por essa meio que liberdade poética deles traduzirem como eles bem acham, né? Bem acham, de acordo com a vontade deles, né? Então, essa daqui hoje é uma das maiores referências que tem de tradução protestante, ACF em língua portuguesa. Essa e a King James Fiel. Então eu trouxe para vocês as duas principais traduções da Bíblia, uma católica e uma protestante, para vocês terem como base de leitura e de estudo em si, mas essas duas, tá? Espero que tenha gostado do vídeo. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Uma dúvida que você tenha, alguma fala equivocada que eu tenha dito, coloque aqui embaixo. O que você acha que precisou falar também no vídeo, coloque aqui embaixo, dê a sua opinião. É muito bem-vindo comentários para edificação, né? Edificação e melhora do canal. E os links das Bíblias em PDF estão aqui disponíveis no comentário ou na descrição. E os vídeos referente às análises na comparação das novas traduções com a ACF. É isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Espero que tenha contribuído de alguma forma para lhe dar conhecimento sobre a questão da nossa fé. E muito obrigado, até a próxima. Eu sou Gabriel e tchau. Valeu.